cruz, ele ressuscitou, ele foi o primeiro, porque ele quer ser o primeiro. Só Jesus, mais ninguém. Mas Diótrefes gostava de exercer a primazia. E também não era hospitaleiro. Diz o texto que ele não nos dá acolhida. Como eu falei, não se refere diretamente à presença, mas ele não era hospitaleiro como Gaio era hospitaleiro. Ele era individualista, ele era egoísta, ele não queria dividir o seu trabalho com João. Ele queria somente dirigir e comandar todas as coisas. Não era hospitaleiro. O verso 10 fala de algumas características dele. Era difamador, né? Eu farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ele não apenas escondia o que João escrevia para a edificação da igreja, como ele difamava João. Ele falava mal do apóstolo João. Não sabemos exatamente o que, mas palavras maliciosas, evidentemente, não são palavras que colocavam João para cima, mas eram palavras que manchavam a imagem de João, que prejudicavam a imagem de João, para que ele pudesse, quem sabe, não ter a mesma importância que Diótrefes. Esse era o pensamento dele. Era um difamador. Aliás, os apóstolos encontraram muitos difamadores ao longo da sua jornada. Paulo entrega a Alexandre o Latueiro, um difamador, nas mãos de Satanás. Talvez fosse essa a postura de João aqui. Se Diótrefes quer continuar com esta ação como difamador malicioso, que ele seja entregue a Satanás. E era autoritário. Nota o que o texto diz: não satisfeito, verso 10, com estas coisas, nem ele acolhe os irmãos, não era hospitaleiro, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha a autoridade deste homem. Os missionários vinham e ele não apenas impedia que alguém recebesse o missionário na sua casa, o pastor, o pregador na sua casa, o visitante, o irmão de outra comunidade, o viajante que estava ali fazendo negócio, mas era um irmão na fé e precisava de um local para ser hospedado. Diótrefes não apenas não recebia, como impedia alguém de receber, e se alguém recebesse, ele expulsava da igreja. Esse era Diótrefes. Talvez nós podemos pensar, será que existe gente assim na igreja? Eu vou responder para você, na igreja de Cristo não, mas nas nossas igrejas sim. Na igreja invisível, não. Mas na igreja visível, com certeza. Jesus sempre disse isso. Há bodes no meio de ovelhas. Convivemos, portanto, é um desafio e uma reflexão pessoal para todos nós, como temos vivido a nossa vida cristã. E por último, ele vai falar de um homem chamado Demétrio, verso 12. Quanto a Demétrio, e aí eu vou destacar duas características. Primeiro, testemunho irrepreensível. Ele diz assim, ele anda na verdade, as pessoas dão testemunho dele e eu também dou testemunho dele. Eu conheço Demétrio. Não sabemos como João teve relacionamento com Demétrio. Há um outro Demétrio na Bíblia, em Atos capítulo 20, mas não tem nada a ver com esse Demétrio, é totalmente diferente. Esse Demétrio é um irmão na fé, aquele Demétrio era um ourives que perseguiu os apóstolos porque estavam trazendo prejuízo para ele, por causa, né, das pessoas que largavam os seus ídolos, enfim, não tem nada a ver. Esse Demétrio não aparece em lugar nenhum na Bíblia, apenas temos esta informação de João, de que era um homem de testemunho irrepreensível. Eu imagino que como Gaio, o destinatário da carta, João também tinha esse Demétrio em alta estima. E quando ele diz no verso 11, você tem que imitar bons exemplos, ele está dizendo para Gaio, olha a vida de Demétrio e siga o exemplo dele, porque ele é um homem de testemunho irrepreensível. Aliás, irrepreensível deve ser a nossa conduta.
Filhos de Deus inculpáveis, como Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, com um testemunho irrepreensível. Vivemos num mundo perdido, num mundo que, nas trevas, que jaz no maligno, mas devemos viver de tal forma, na verdade, com um testemunho verdadeiro e sincero, a ponto de sermos irrepreensíveis. Sabe o que é ser irrepreensível? É aquele que as pessoas olham e dizem, não há nada o que falar a respeito da índole, da moral, da ética, da vida desta pessoa. Ele é irrepreensível, intocável. Ninguém tem o que falar daquela pessoa. Esse era Demétrio. É possível viver assim? Lógico que é possível viver assim. Porque se nós somos cristãos e nos espelhamos em Cristo Jesus, esse é o nosso modelo de vida e Demétrio seguia com certeza. Mas ainda digo que ele não era apenas um homem de testemunho irrepreensível, como o seu testemunho era notório. Veja como começa o verso 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Todos. Inclusive eu, diz João, eu também dou testemunho dele, e o meu testemunho é verdadeiro, mas todos falam bem dele. Não tem um que diz, eu não gosto de Demétrio. Não tem um que diz, ele não é verdadeiro no seu testemunho. Não tem um que diz, ele está sendo hipócrita na sua adoração, no seu serviço, na sua hospitalidade, no trabalho que ele faz para Deus, ou na condução da sua família. Ninguém, absolutamente ninguém tem algo para falar a respeito de Demétrio. Ele é um homem 100%. Todos lhe dão testemunho. Realmente, Demétrio era alguém invejável. Eu quero concluir, então, tomando o verso 11. Amado, diz João a Gaio, amado, não imites o que é mal. E aqui ele está na cabeça com Diótrefes. Não siga o exemplo de Diótrefes. Ele é egoísta, ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele não é hospitaleiro, ele é difamador, ele é autoritário. Não siga o exemplo de Diótrefes. Não imites o que é mal. E ele continua no verso 11, senão o que é bom. E aqui ele pensa, o teu testemunho está sendo muito bom, continua assim. Se você quiser copiar alguém, copie Demétrio, porque todos falam bem dele, ele é irrepreensível. E ele vai fazer a conclusão dizendo assim, aquele que pratica o bem procede de Deus. É lógico. Tudo de bom vem de Deus. Todas as coisas boas vêm de Deus. Nada de mal, de pecado, de ruim, de distorção vem de Deus. Então todo mundo que pratica o bem vem de Deus. E a conclusão óbvia é a seguinte, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Diótrefes, ele não é de Deus. Ele está na igreja, ele vive na igreja, ele gosta de exercer a primazia, de ser alguém destacado na igreja, mas ele não é de Deus. Ele jamais viu a Deus, não siga o exemplo dele. Mas você e Demétrio continuem na verdade, dando bom testemunho, porque aquele que faz o bem serve a Deus. Talvez a pergunta para a gente é, que exemplo nós temos seguido? Sobretudo o exemplo de Cristo. Como diz Paulo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Mas é verdade que nós podemos olhar bons testemunhos de irmãos na fé, de irmãs na fé, de servos e servas do Senhor, de hoje e de ontem, de agora e do passado, que nos ajudam, que nos inspiram a viver a vida cristã de uma forma autêntica, evidentemente, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe a seguirmos sempre os bons exemplos e fugirmos daqueles que têm andado longe do caminho do Senhor. Amém? Nós vamos cantar o hino 300, pedindo a bênção de Deus, para que este grande amor de Deus possa vir sobre nós, a trazer esta salvação e andarmos nos caminhos do Senhor. Igreja militante, convido a igreja a se colocar em pé e nós vamos cantar este hino 300.
resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Vamos orar, receber a bênção, pedir o cuidado de Deus sobre nós. Logo depois da oração e bênção, vou pedir para que você se sente, para a gente dar sequência ainda ao trabalho nosso. E desde já agradecemos aqueles que participaram conosco deste culto, participando de sua casa, que Deus os abençoe. Também você está convidado a participar conosco quando tiver oportunidade. Quarta-feira, às 20 horas, nosso estudo bíblico. Domingo de manhã, 9 horas, a nossa escola dominical. E às 18 horas, o nosso culto. Você é convidado a participar conosco. Vamos orar. Obrigado a Deus pela oportunidade de celebrar o Senhor e de aprender da palavra e de sermos desafiados a viver na verdade, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor tem colocado também pessoas na terra que deixaram também o seu exemplo, para que nós pudéssemos olhar e aprender com seus acertos, com seus erros, mas sobretudo vivendo na dependência do Senhor. Acompanha-nos, ó Deus, aos nossos lares, debaixo do teu cuidado e proteção. Dá-nos, ó Deus, a direção do Espírito, para que trabalho, família, a nossa vida seja guiada pelo Senhor, abençoada pelo Senhor. Nos ajude, precisamos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém, irmãos.